Vamos meditar na Palavra de Deus com a Núbia Siqueira. Então nós vamos continuar, nós estamos no capítulo 24, vamos para o versículo 23, para encerrarmos aqui esse capítulo. E mandou ao centurião, aqui nós estamos falando sobre Félix, aquela audiência que teve a respeito do julgamento de Paulo. Então estavam ali os principais sacerdotes, os principais religiosos, um advogado e o governador Félix. Ele ouve ambas as partes, mas não toma nenhuma decisão. Ele empurra essa decisão e fala que Paulo vai ficar preso por mais um tempo. Então vamos ao 23. E mandou ao centurião que o guardassem em prisão, tratando-o com brandura, e que a ninguém dos seus proibisse servi-lo ou vir ter com ele. Então Félix entregou Paulo novamente à custódia de um soldado, aqui centurião é como se fosse um capitão para a gente. Ele tem, hoje, as nossas hierarquias militares, como se ele fosse um capitão ali de 100 homens. Entregou Paulo novamente para voltar para a prisão e ficar aos cuidados dele. Normalmente, os prisioneiros tinham aquele sistema de corrente. Muitas vezes eles tinham uma corrente ou nos punhos ou nos tornozelos, e aquilo ligava a um soldado. Paulo, em Roma, é certo que ele ficou na prisão dessa forma, porque toda a guarda pretoriana de César acabou por ouvir o evangelho, porque havia uma rotatividade, um turno de 3 homens diferentes que ficavam ali presos ao apóstolo Paulo. E que privilégio ficar preso junto ao apóstolo Paulo. É claro que esses homens ouviam o evangelho, eles participavam daquela paz, daquela alegria que o apóstolo tinha e passava para eles. E aqui há também a possibilidade enorme que Paulo tenha ficado acorrentado a um soldado. Nós não podemos determinar, mas esse era o método romano. E aqui ele está num lugar privilegiado, que é como se fosse o complexo que mora também o governador. Então, não era qualquer preso que ficava ali, e ele não ficava de qualquer forma. Então, é muito possível que Paulo tenha voltado agora a ficar, ele volta para a prisão e ele volta a ter as correntes, ou no seu punho, ou no seu tornozelo, mas ele estava preso a um soldado. Quantos metros tinha essa corrente? Nunca parei para pesquisar, mas possibilitava uma aproximação muito grande. É você ficar preso a uma pessoa desconhecida e mesmo assim você não perder a sua alegria, a sua paz, porque muitas vezes, quando nós estamos próximos a alguém que não temos muita afinidade, não temos muita intimidade, a tendência do ser humano é se isolar, é de ficar ali enclausurado em si mesmo. E Paulo é submetido por boa parte da sua vida na prisão, junto de homens que ele não escolheu. Ele não escolheu, eu quero a companhia dessas pessoas. Porque, imagina, se nós pudéssemos escolher as pessoas que vão ficar perto de nós selecionaríamos só aquelas que são parecidas conosco e aquelas que nos fazem bem, a gente se sente bem. Mas quando Deus permite que Paulo fique perto de gente que não tem nada a ver nem com a fé dele, ele está mostrando que há uma troca, ou seja, de alguma forma, Paulo, você vai ser abençoado com isso. Você fala, mas como? Ele vai ser abençoado por um soldado pagão que não teme a Deus? Deus tem propósito em tudo. E, de alguma forma, Paulo iria abençoar aquele homem. Tanto que abençoou que a guarda pretoriana lá, ele fala, os da casa de César, porque grande parte tinha se convertido,
Ou no mínimo tinha ouvido falar sobre Jesus. Então todos os lugares para onde Deus nos leva, Ele tem um propósito a ser feito em nós e no outro, a ser trabalhado na nossa alma e no outro. E eu estava pensando nas algemas de Paulo, né? Deus estava tratando de Paulo também. Deus não estava tratando só daqueles homens. Deus estava depositando virtudes na alma do apóstolo Paulo. E aí eu fiquei pensando nas substâncias estranhas que muitas vezes entram no nosso corpo. Você já deve ter visto nos noticiários de pessoas que colocaram, de repente, um produto no seu organismo que não é próprio do organismo, que o organismo não vai aceitar bem. Aliás, tudo que não é do nosso organismo, ele não aceita bem, ele tende a repelir, não é? Silicone industrial, que muitas vezes as mulheres colocam para ter um corpo mais definido, para se tornar mais atraente, né? No começo ela tem aquele resultado satisfatório, aí depois vem as complicações. E assim acontece até com um órgão que o nosso corpo, de repente a pessoa tem um problema de saúde e ela é obrigada a passar por um transplante. Aí o corpo dela recebe um órgão, recebe um rim, recebe um fígado, recebe um pâncreas, né? Ela vai ter que tomar um medicamento para impedir que o corpo lute contra aquele órgão e venha destruí-lo com o tempo. E aí eu fiquei pensando nisso no sentido espiritual. Quantas coisas entram na nossa vida por causa do pecado, da nossa natureza humana, por causa da nossa passagem nesse mundo caído? Quantas coisas entram em nós que não são próprias do nosso ser espiritual, dessa nova natureza que nós recebemos em Jesus? Elas não fazem parte, são estranhas. Então elas precisam ser eliminadas. Mas assim como a eliminação do que é estranho, por exemplo, quando acontece aquele processo de ter que remover o silicone industrial, é fácil? Não é fácil. A pessoa quase morre junto, não é? Quantos casos de pessoas que até morreram? Por quê? Entrou uma quantidade no seu corpo de um produto nocivo à saúde tão grande que a vida dela passa a correr risco. E ela vai para o hospital e vai ali passar por cuidados importantes, ela vai submeter a cirurgia, processos de anti-inflamatório, antibiótico, processos de dosagem de medicação altíssima, para que ela possa voltar a ter saúde novamente sem aquele produto estranho. Então, muitas vezes nós somos submetidos a essas cirurgias de Deus, a esse processo difícil, porque Ele quer tirar substâncias estranhas que estão no nosso corpo, na nossa vida. Ele faz isso conosco, Ele faz isso com a sua obra. O que está estranho não vai poder ficar, não tem espaço. Imagina, um dia nós vamos, essa é a meta, um dia nós vamos estar diante do Senhor Jesus, nós vamos contemplar os seus olhos, nós vamos sentar à mesa com Ele. Lembra que Ele disse? Ele nos espera para um banquete, nós vamos sentar à mesa para comer com Ele. Eu não sei se você consegue imaginar o tamanho do privilégio que está reservado para nós na eternidade. Ele fala que aos que vencerem, eles se assentarão com Ele no seu trono. São tantos privilégios, ele fala de tantas coisas que você fica assim, uau, que tamanha é essa promessa? Jesus vai nos servir na eternidade. Sabe o que é você ouvir: vinde benditos de meu Pai? Entre no reino que está preparado para vocês antes mesmo da fundação do mundo. Imagina isso. Parece que a história começa quando Deus fala: haja luz, porque é essa história que a gente tem aqui, não é? A revelação que nós temos, o presente que foi nos dado é que Deus começou o mundo com haja luz. Não, começou muito antes. Isso aqui é o que está revelado para nós hoje.
mas um dia nós saberemos, porque foi assim, Deus levantou a pontinha do véu falando que antes do haja luz, houve um haja cruz. Né? Houve um filho descendo para nos resgatar. Houve a preparação de um reino. Antes de nos criar, ele já preparou um reino, ele já preparou as bodas para nos encontrar. Então, o que Adão e Eva fizeram no paraíso, ele já sabia de tudo. Nada foi surpresa. Ele já tinha preparado a solução, o remédio para o pecado, para a queda. Então, e ele vai nos revelando isso, principalmente quando o Senhor Jesus esteve aqui, quando nós lemos os evangelhos. Ele vai falando coisas que são tão preciosas. Ele pede ao Pai, para que onde eu estiver, eles estejam comigo. Eu não quero me separar deles. Eles vão ter. É importante para Jesus que nós estejamos com Ele. Imagina isso. Ele faz questão da nossa presença com Ele. Olha o que nós somos. Ele faz questão que a gente veja a sua glória. Isso é um amor inexplicável, é um amor que nos constrange. A sua glória é especial e vai nos deixar tão extasiados, tão felizes que Ele quer que a gente veja a sua glória. Né? Então, olha só. Por que as substâncias estranhas precisam sair, precisam ser removidas? E imagina, eu e você, nós temos substâncias estranhas para sair. Nós temos silicone industrial para sair, digamos assim, sabe? Tem coisas na nossa comunhão com Deus, na nossa maneira de nos relacionarmos com Ele, que não podem ficar. Então, Deus vai nos tratar. E Deus está tratando de Paulo quando o coloca na prisão também. Paulo deve ter ficado muito mais próximo de Jesus, ele deve ter orado mais, ele deve ter tido mais revelações, porque são 2 anos. 2 anos da vida do grande apóstolo Paulo. Para Deus, imagina esse Senhor que conhece todas as coisas, que conhece o nosso interior, ele sabe coisas a nosso respeito que nós não sabemos, e aí, na sua soberania, onisciência, na sua infinita onisciência, ele diz, é melhor que ele esteja preso. Não foi Félix que decidiu o futuro de Paulo. Parece que foi, mas não foi. Foi Deus permitindo que ele ficasse ali. Então, muitas vezes parece que as circunstâncias que estão ditando a nossa vida, que as pessoas, por suas escolhas, estão nos impondo um dano. Ninguém pode nos causar dano. O único dano que nós temos que ter medo nesse mundo é o dano da segunda morte. A Bíblia só fala desse dano, mas nenhum outro dano. Então, a incredulidade de um familiar não pode me causar dano. Alguém que fala uma mentira a meu respeito não pode me causar dano. Porque, de alguma forma, aquela injustiça, aquela situação já passou por Deus. E Ele temperou esse mal e tornou esse mal em bem. Ele permite vir, porque vai fazer bem. A reunião secreta lá de Deus com Satanás, falando a respeito de Jó, só produziu bem para ele. Porque no final, a gente conhece essa história no comecinho do livro de Jó, mas no final a gente termina com um Jó que, se antes ele era reto, temente a Deus, se desviava do mal, agora então, segura esse Jó, imagina, não é? Ele fala, eu só te conhecia de ouvir falar, e ele já tinha aquelas características. Imagina como ele conhecia Deus agora. Então, de repente, o diabo está falando com Deus alguma coisa a nosso respeito e a gente não tem que temer, não. Porque se Deus permitir, vai ser para o nosso bem, vai ser para tirar a sujeira que não pode ficar. Para contemplar essa glória, para contemplar esse Deus que é santo, santo, santo,
nós temos que ser muito transformados, dia a dia transformados. Então, benditas sejam as prisões, benditas sejam as correntes que nos aprisionam os soldados. Benditas sejam as provações, os desertos, os vales escuros que a gente anda. Nós precisamos deles. E quanto maiores as provações, mais Ele está nos purificando, nos limpando. Então, que cada uma de nós venha se lembrar disso na hora das aflições. Deus está tirando o que é estranho, as substâncias que não pertencem a esse ser que Ele está preparando. Eu tenho que ser semelhante a Ele, então quanta coisa tem que sair de nós? O que tem em mim que é parecido com Jesus? Será que é mais? Vamos fazer a conta. Será que o que há em nós temos assim 50% de Jesus? 70%? Quanto nós somos semelhantes? Quando nós vemos um filho, nós buscamos os traços do pai, da mãe no filho. Mas o filho pode parecer, mas não é. Não é? A gente acha os olhos, às vezes acha o nariz, acha uma sobrancelha. No nosso caso com Jesus, nós temos que ser iguaizinhos a Ele. Não é só assim, tem um olho parecido com Jesus. Não, não pode ter um pouquinho de Jesus. Tem que ser semelhante a Ele, igual a Ele. Imagina. O quanto falta em nós? Eu posso falar por mim, falta muito. Falta muito. Para que as pessoas olhem para mim e não me vejam, mas vejam meu Senhor, falta muito. Então nós vamos passar por muitas prisões ainda, por muitos desertos. Nós vamos ficar sozinhos, ou nós seremos colocados na companhia de Judas, de traidores. E aí a gente tem que crescer de tal maneira que nós venhamos encontrar alegria nessas situações. Porque não é só ficar ali, eu vou aguentar. Nós não vemos um Paulo que está assim, eu vou suportar. Você vê? Não. Você vê um Paulo que fala, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, até amarrado a um soldado incrédulo, pagão. Você não vê Paulo exigindo, eu quero ficar solto. Com certeza ele queria liberdade. Com certeza. Mas em momento nenhum ele fala isso. Se o melhor é a prisão, se o melhor e o que eu vivo, que Deus permite acontecer, é sempre o melhor. Ele não libera o pior. Nós servimos um Deus que dá sempre o melhor. Deus nunca em nenhuma oferta, Ele deu o pior. Nós damos muitas vezes o pior, mas Ele não. Então, tudo que chega a nós é o melhor de Deus. Vamos parar de exigir condições para servi-lo. Jesus, para descer esse mundo, não pediu condição nenhuma, muito pelo contrário, Ele abriu mão de tudo que Ele tinha. Filipenses fala que Ele se esvaziou. Ele não pediu condições. Pelo contrário, Ele precisou se esvaziar para fazer o que o Pai queria. Olha como nós, às vezes, vamos no caminho oposto, né? Então, Paulo é só a primeira parte do versículo, Paulo e suas correntes. E Deus ali colocou no coração de Félix para dar aquela ordem. Trate-o com brandura. Ele está na prisão, mas não o maltrate. Não seja estúpido com ele. Deus temperou, né? Porque a prisão já é difícil, ficar sem liberdade é difícil, ficar em correntes é difícil, ficar junto com pessoas incrédulas é difícil. Mas Deus tempera as provações. Ele permitiu aqui que Paulo recebesse as pessoas, no final do versículo você vai ver, não proíba ninguém de servi-lo ou de vir ter com ele. Então, ali na Cesareia tinham discípulos, tinham pessoas da igreja. E essas pessoas tinham acesso a Paulo. Elas poderiam ir lá visitá-lo, poderiam ir lá e levar uma
comidinha de repente, a gente não sabe dos gostos alimentares, dos hábitos de Paulo, mas aquele povo que convivia com ele, que amava Paulo, certamente levava de repente um pão. Paulo, eu sei que você gosta do pão, da tâmara, está aqui. Deus permitiu esses mimos, né? Porque até nos nossos piores momentos, Deus é um pai tão maravilhoso que ele dá uns mimos. Ele nos alegra de alguma forma. Ele faz chegar uma notícia boa, né? Ele tem um jeito peculiar de nos tratar. Ele sabe que aquela situação vai causar dor, mas ele alivia a dor de alguma maneira. Eu não sei se vocês já passaram por isso, né? Mas quem já passou pelos desertos sabe disso. De repente, você está no deserto que você olha para todos os lados, é só calor e areia, mas de repente Deus leva para um oásisinho, né? Um oásis ali que você vai passar um dia de refrigério. Não era assim com o povo de Israel no deserto? Eles caminhavam e de repente chegava um oásis. Nós vemos, eu acho que 3 oásis naquele percurso que eu me lembro. 3 pontos de oásis que o povo ficou ali. Deus permitiu que eles ficassem. Oásis é um lugar que tem palmeiras, que tem água, que tem sombra. Já experimentou andar num calor muito grande, de repente você encontra uma árvore e você fica debaixo daquela árvore? Ai, que delícia de sombra! Né? Deus tem uma sombra também, a sombra do Onipotente. Então a gente vai lá e se esconde naquela sombra e a gente fica... Tá tudo pegando fogo ao nosso redor, mas a gente está debaixo da sombra, feliz ali, descansando. Né? Então Deus tem esses mimos para nos dar. E por que Félix manda Paulo ficar preso? A gente vai ver o desdobrar aqui dessa decisão, mas já de antemão nós podemos perceber 2 motivos. Primeiro, ele quer agradar os judeus religiosos, né? Ele é um homem que não quer ficar mal com ninguém. Então ele vai lá, vamos sacrificar Paulo. Eu prefiro ficar mal com Deus e bem com os homens. E por outro motivo, ele vê em Paulo uma fonte de lucro. Lembra que na sua defesa Paulo fala: eu trouxe oferta para o povo e para o templo. Sabe-se lá o que esse homem não está pensando, né? De repente, posso ganhar alguma coisa com esse prisioneiro, olha só. Né? O 24 fala: e alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. Então, alguns dias depois, Paulo estava ali na prisão, ele vai lá e pega a sua esposa. Aqui Lucas faz questão de colocar o nome Drusila, e ele coloca entre vírgulas aqui uma informação muito importante, que era judia. Né? O que uma judia está fazendo casada com um romano? E um romano tão pervertido? Na história, Drusila é conhecida, tanto Félix como Drusila são figuras estranhas, por quê? Félix é aquele ex-escravo, como eu falei para vocês, um ex-escravo. E o seu irmão Paulo se torna um homem muito rico lá em Roma, muito importante, amigo de imperadores, e ele consegue não só a libertação do seu irmão, mas esse homem sai da posição de escravo para governador. Então, você imagina como Félix era, porque não é comum, né? Um escravo ganha liberdade, ele vai construir a sua vida, mas o único escravo que eu vi que se tornou governador foi José, porque ele foi pela mão de Deus. Esse Félix deve ter feito muita coisa para se tornar governador, além de ter um irmão importante. Esse irmão, para convencer o imperador a colocá-lo como governador lá em Israel, ele deve ter mostrado os feitos do seu irmão. Né? Claro. Olha, esse meu irmão fez isso, esse meu irmão fez aquilo, meu irmão pode servir para isso, pode servir para aquilo. Ele tinha as suas habilidades, digamos assim. Né? E nós percebemos aqui, nesse texto, o quanto ele era corrupto, porque ele vai querer suborno
de um homem que tinha tão pouco. Né? Quando você vê um policial, de repente, policial não, mas vamos pensar em cargos mais importantes, senadores, deputados, governadores, pessoas que são tão abastadas, né? Elas têm tanto. E aí você vê que elas se abaixam para roubar, tipo a merenda da criança. Uma coisa tão... Como que essa pessoa caiu nesse nível de perversão tão grande? Você percebe isso em Félix. Então ele tem propósito de deixar Paulo preso. Mas enquanto Paulo está preso e ele alimenta ali a esperança, eu estou agradando os judeus, de repente eu vou levar alguma coisa desse prisioneiro aqui, ele vai lá para ouvir. E ele quer ouvir acerca da fé em Jesus, porque é o que Paulo tinha para oferecer. O tempo todo que Paulo está ali, o assunto de Paulo é esse. Ele não foi lá para ouvir sobre os conhecimentos de Paulo com Gamaliel, ou os conhecimentos do direito, ou conhecimento militar que Paulo tinha. Não. Ele foi lá para ouvir acerca da fé em Jesus. E quem é Drusila? Quando Lucas fala que Drusila era judia, a gente vai buscar a sua origem e ela é filha de Herodes Agripa. Quem é Herodes Agripa? A gente já sabe, a gente já estudou sobre ele. Quem é? Vocês se lembram? Aquele que mandou matar Tiago, lembra? Ele prendeu Tiago, ele prendeu Pedro também, Pedro e João, e eles ficaram livres, lembra? Ele persegue a igreja, ele é um perseguidor feroz contra a igreja, mas aí nós vamos ver, eu acho que lá no capítulo 10, que ele morre comido por vermes. Então, essa menina certamente sabia quem eram os cristãos. Sabia. Porque era o pai dela, ela era uma criança. Ela sabia o que estava acontecendo ali. Quantas vezes Herodes já não deve ter falado em família, numa refeição, a respeito dos cristãos, dos discípulos? Porque ele passa a lutar contra os apóstolos, né? E por isso que essa informação que Lucas coloca para a gente aqui é importante. Ela é uma mulher lasciva. Ela é uma mulher que já não segue mais o judaísmo. Ela perdeu completamente a sua identidade quando casou com um romano, né? E ela, na história, ela é colocada como uma mulher que tinha já se casado com outro monarca e quando tinha 16 anos, Félix a seduz de alguma forma, ela abandona o marido e vai ficar com ele, com 16 anos. Então, é uma pessoa que já está corrompida, porque para uma mulher da posição dela, abandonar o marido e viver com outro homem, né, isso era escandaloso. Isso, até hoje isso é escandaloso. Imagina naquele tempo. E Félix já estava no seu... Lembra que eu falei que ele já tinha tido 3 esposas? E muito rapidamente. Os 2 aqui eram figuras estranhas, né? A gente pode falar que os 2, mas eles queriam ouvir o evangelho. E o evangelho deve ser pregado para todos. Certamente Paulo sabia quem era Félix e quem era Drusila, né? Porque essas coisas correm, essas notícias correm. Mas Paulo nega pregar? Não. Paulo vai até Paulo, né? E ele vai falar. Ele fala sobre a fé em Jesus e aqui no 25 nós tomamos conhecimento a respeito de outros temas da pregação de Paulo. Fala assim: e tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, amedrontado, respondeu: por agora vai-te, e tendo oportunidade te chamarei. Então, Paulo falou acerca de Jesus, da fé em Jesus. A fé em Jesus é o tema mais importante, porque é pela fé que nós somos salvos, né? A fé, uma vez revelada, uma vez
estimulada pela palavra dentro de nós, nós tomamos posse da vida eterna. Então, primeiro ponto aqui da pregação foi a fé em Jesus. O segundo ponto, sobre a justiça. Para um homem injusto como Félix, deve ter sido doído ouvir sobre a justiça, não é? Quando alguém comete uma injustiça, ouvir sobre a justiça é difícil. Quando alguém está vivendo na sujeira, ouvir sobre sinceridade, sobre pureza, sobre limpeza, é difícil. Paulo escolheu temas aqui que, olha, são complicados, né? A gente pode pensar assim, mas Paulo poderia ter amenizado, ele vai falar com esse homem, ele sabe que o homem é corrupto. E ele vai falar sobre justiça? Ele vai falar sobre justiça. Né? Ele vai falar sobre temperança, sobre domínio próprio. Não sei por que Paulo escolheu esse tema, né? Mas tudo que aquele homem não tinha era o domínio próprio. Casa aqui, casa ali, né? Tinha domínio sobre os seus impulsos? Zero domínio. Né? E a respeito do juízo vindouro, imagina, Paulo falou sobre a ira de Deus, sobre o inferno, juízo vindouro, sobre o que espera uma pessoa que não crê em Jesus, que não obedece à palavra de Deus. Paulo falou da eternidade com ele, a condenação da eternidade. Imagina isso. Resultado, tá aí, logo após a vírgula. O que aconteceu? Félix ficou com medo. Uma pessoa com medo, ela tem duas alternativas, né? Pensa na posição de Félix agora. Ele escuta falar sobre tudo isso. Ele tem dois caminhos. Primeiro é perguntar, então, Paulo, como que eu faço para me livrar desse juízo vindouro? Como que eu faço para ser um homem justo? Como que eu faço para ter domínio próprio? Mas não. O que ele faz? Ele escuta, aquilo mexe com ele. Mexeu tanto que ele ficou com medo. Não é? Se ele tivesse assim, isso tudo é história da carochinha, isso aí não. Ele não tinha ficado com medo. Não. Ele percebeu que aquilo era verdade. Tanto é que bateu pavor dentro da alma dele. Ele ficou estremecido por dentro. Mas, ao invés dele tomar o caminho de perguntar como é que eu posso escapar desse juízo, e Drusila também, Félix falou assim, olha, vai embora, agora não quero ouvir mais, né? Tipo assim, para aqui, eu não quero ouvir mais nada. E quando eu achar oportuno, eu te chamo de novo. Então, ele é um homem que empurra situações, né? Você vê que ele não quis determinar, dar um veredito a respeito do julgamento de Paulo, ele adiou a situação de Paulo e agora ele adia também a sua posição diante de Deus. Qual a situação dele diante de Deus a respeito do que ele ouviu, porque sempre quando nós ouvimos uma palavra, nós temos que tomar uma decisão, né? Ele adia tomar essa decisão, só que no mundo espiritual, você não tomar uma decisão já é uma decisão, não é assim? Nós não aprendemos isso? O silêncio já é uma decisão, né? Mandar embora e não querer ouvir mais já é uma decisão. Para ele, parece assim, não, eu tenho tempo, eu vou pensar sobre isso, eu vou refletir e depois eu decido. Com Deus não é assim, né? A gente sabe que hoje, se ouvirdes a voz, a palavra lá em Hebreus é, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ouviu a palavra, é hoje que você tem que tomar a decisão. Não é depois, porque você não sabe se vai ter o depois, né? Então, Paulo prega ali, sem medo do que pode acontecer com ele. Isso também é um ensinamento para a gente. Nós temos que levar a verdade, claro que a verdade em amor, a verdade com discernimento, a verdade com sabedoria, mas sem medo. Porque muitas vezes essa verdade pode ocasionar para nós uma dor, mas sem medo. Como nós temos pastor que pregava clandestinamente. Só que aquela pequena igreja que se reunia ali
de forma bem escondida, bem secreta, foi descoberta. E alguns morreram, e inclusive o pastor foi esfaqueado e foi à morte. Imagina isso. Aquele casal conseguiu fugir, mas imagina a gente saber que o pastor que levou a palavra para aquelas pessoas perdeu a vida. Para pregar a respeito de Jesus, aquele pastor morreu, ele foi esfaqueado. E nós temos um outro pastor que é refugiado, que foi descoberto pregando também a palavra, e toda a sua família foi assassinada na sua frente. Olha o preço que eles têm que pagar para pregar. Então é nessa hora que você vê, não pode ter medo. Vai te custar. E aí entra o que eu falei ainda há pouco. Nós estamos querendo circunstâncias favoráveis para pregar, para servir, enquanto pessoas no mundo estão perdendo a vida para poder pregar. Olha o que elas estão passando para pregar. Então, como nós teremos coragem de chegar na eternidade e receber todos esses privilégios que eu estava falando ainda há pouco? Que os privilégios que estão reservados para os filhos, para os servos, se nós recusamos passar qualquer coisa, se qualquer pequeno sofrimento é muito para nós, e aquilo se torna motivo de reclamação. Se nós estaremos juntos com irmãos que perderam a vida, que tiveram mãos cortadas, que perderam a liberdade por 50 anos, que tiveram seus dentes arrancados, que tiveram orelhas cortadas, que foram torturados ao extremo. Como é que nós olharemos para essas pessoas? Se nós não passamos nada, se não tivemos coragem de sofrer por Jesus, nada. Quando Pedro e João foram espancados na prisão, eles saíram da prisão como? Pulando de alegria, nós sofremos por Jesus, nós sofremos por Jesus. Hoje, se alguém nos prender e nos açoitar, como é que nós reagiremos a isso? Ficaremos chorando, tristes, olhando para as marcas? É preciso, sabe, ter essa força, que o nosso Deus injete dentro de nós essa força. Nós queremos tanto um avivamento, mas antes do avivamento acontecer, existe essa transformação dentro de nós. O avivamento não acontece num ambiente de mornidão, num ambiente onde as pessoas são frias com Deus, sabe? São frias na sua entrega. Antes do Joel 2, tem o Joel 1. Né? Tem o choro, tem as lágrimas, tem o envolvimento, tem o comprometimento com Deus. Não acontece coisas grandes com pessoas que têm uma vida medíocre com Deus. Não acontece. Não vai acontecer. Né? Então, Paulo é esse homem corajoso. O que precisa ser falado, ele vai falar, ele vai proclamar. Né? Por que nós temos que ter essa coragem sempre? Porque nós não sabemos o que vai acontecer com aquelas pessoas. A história conta que na erupção do Monte Vesúvio, lá na Itália, Drusila e o seu filho Agripa morreram. Aqui o próprio Lucas vai falar que Félix foi substituído, que houve uma rebelião, que houve um motim dos judeus, e os judeus reclamaram de Félix, e o imperador romano substituiu Félix. Ele, por pouco, não foi assassinado, mas ele passou a viver banido. Então você não sabe o que vai acontecer com as pessoas. Nós não sabemos o que vai acontecer com o povo que chega até nós para pedir orientação, as pessoas que chegam nas reuniões, as pessoas que nós evangelizamos. Provavelmente, muitas dessas pessoas que passam pelo nosso dia a dia ali de evangelização nas ruas, nas casas, muitas dessas pessoas vão estar no inferno na eternidade. E a única oportunidade vai ser essa. Esses dois aqui, se não se arrependeram, se não foram salvos, que a gente não sabe, eu não sei dizer se eles foram salvos. Tudo
que aconteceu aqui na prisão vai ser usado na eternidade como prova testemunhal na condenação dele. Jesus, como um justo juiz, ele vai lançar mão de provas para condenar. Se os nossos tribunais hoje usam provas, imagina na eternidade. E vai ser levado como prova a que você ouviu falar a respeito da fé em mim, você ouviu falar sobre justiça, você ouviu falar sobre esse momento aqui. Imagina. Então, onde as pessoas que estão conosco estarão daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 10 anos, daqui 100 anos, daqui 1000 anos? Essas pessoas não sumirão, almas não somem, almas vivem para sempre. Por isso que pregar o evangelho não é brincadeira, porque nós estamos levando uma palavra que decide o futuro eterno de pessoas. Pessoas vivem para sempre. Qualquer outra coisa que se faça nesse mundo, qualquer outro trabalho, é passageiro. Por exemplo, a cozinheira. Todo mundo gosta das cozinheiras. Que delícia, né? Ter amizade com a cozinheira, né? A gente come um bolo, daqui a pouco, ele é gostoso quando está na boca. Daqui a pouco, você está com fome de novo, né? Um engenheiro vai lá e constrói um prédio. Você vê, quando nós olhamos fotos de Lisboa antiga, aqueles arquitetos, aqueles engenheiros que projetaram aqueles prédios, no momento eles foram importantes, mas naqueles prédios não existem mais. Vieram abaixo. Aquela casa bonita, dos ricos, aquela casa que teve banquetes, não existe mais. O médico que salva uma vida, ele sabe que aquela pessoa vai morrer depois. Ele salvou agora. Ele salvou por 1 ano, 2 anos, 5 anos, ela vai morrer depois. Mas e o que nós fazemos? Olha o que nós fazemos. Então nós não podemos ter medo. O 26 diz, esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Então, ele mandava chamar, não era só porque queria ouvir, é porque ele queria subornar Paulo. Imagina, Paulo é o servo que prega a respeito da justiça e agora ele está sendo testado. Gente, que teste, não é não? Que teste é esse? Porque você fala sobre retidão, mas de repente a sua vida depende de um suborno. Tipo, a sua liberdade depende desse suborno, Paulo. Você prega sobre retidão. E de repente, alguém que tem o poder sobre a sua vida está esperando dinheiro para soltar. Aí você fala assim, mas como Lucas ficou sabendo disso? Paulo certamente falou com ele. Félix não falou a respeito do suborno com os discípulos que iam visitar Paulo. Falou com Paulo. Você pode... Como ele falou? Não sei. Tipo assim, você pode ficar livre hoje, né? Só você me dar alguma coisa. Eu não sei como que Félix tentou falar de suborno com Paulo, mas ele falou. Imagina, um homem rico que não precisava. O irmão dele era o homem mais rico de Roma naquela altura. Esse homem precisava desse suborno. Olha como a natureza humana é podre. Olha como o ser humano é. Por que nós temos que fazer morrer a nossa natureza humana? Porque a nossa natureza humana gosta de vantagens, gosta do que é errado, gosta de receber algum benefício. Nós olhamos para isso aqui e nós falamos que coisa feia, que Félix malvado. O pobre Paulo que fazia tendas, coitado. Ele só tinha a oferta que ele preparou lá para levar para o povo e agora esse homem tem coragem de pedir suborno para Paulo. Mas quantas vezes nós não temos atitudes feias, que nós queremos também levar vantagem de alguma forma, que nós olhamos para as pessoas e nós pensamos, podemos pensar que essas pessoas são escadas para nós subirmos, que essas pessoas podem ser um meio para a gente alcançar o que nós queremos. Ele queria o dinheiro, mas o que muitas vezes nós queremos? E nós queremos usar algum recurso que não seja Deus. Deus deve ser a única fonte a nos abençoar.
Mais nada. Nós não podemos olhar para ninguém e tratar bem, isso é um suborno. E fazer alguma coisa porque queremos uma outra coisa. Nós temos que tratar bem, nós temos que ser carinhosas, nós temos que agradar as pessoas, porque Colossenses fala, tudo que nós fizermos, nós temos que... Então, tudo que nós fizermos, nós temos que fazer. Mas nós temos que fazer com a intenção certa. Nós podemos agradar, sim, mas com a intenção certa. Você pode fazer o bolo e levar. Que delícia comer bolo de presente, né? Às vezes eu recebo esse presente, comida, é uma delícia. Isso tudo é maravilhoso, mas a intenção tem que ser boa. Não pode ser de perverter o pensamento e tornar aquela pessoa favorável a mim, ganhar a simpatia daquela pessoa para ter alguma coisa. Errado. Se nós fizermos isso, nós estamos sendo como Félix, né? Então, quando nós falamos sobre justiça, o que nós falamos vai ser provado. Paulo foi provado ali. Ele permaneceu preso, ele não deu suborno, né? Ele não subornou ninguém. Estava em seu poder ser livre, porque ele poderia ter chegado e falado com algum discípulo que ia visitar, não dá para vocês arrumarem aí um dinheirinho para mim? Se ele não tinha, né? Olha, levanta aí uma oferta, porque né, se eu for solto, eu vou poder ajudar vocês. Não. Se depende do suborno, eu vou continuar aqui. Pode ter certeza que Deus vai permitir que a gente esteja numa situação difícil e vai aparecer uma saída fácil. Transforma as pedras em pães. Esse era o transforma as pedras em pães para Paulo. E sai. Acaba com a sua fome. Mas e aí? Qual é a nossa decisão? Vamos terminar aqui, o 27. Mas passados 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo, e querendo Félix comprazer aos judeus, deixou a Paulo preso. Então Paulo não deu o dinheiro que ele queria, ele passou lá o tempo que, né, Félix esteve, imagina. Então, já que você não paga, você não sai, né? Só que mal Félix sabia que ele ia sair daquele palácio. As pessoas pensam que são eternas. As pessoas pensam que têm o poder. Que engano, né? Ele achava que a vida do Paulo estava em seu poder. E a vida do Paulo, como a vida do Félix, como a vida da Drusila, como a vida de todos os homens, estão debaixo da soberania de Deus. Os homens podem tentar mexer os pauzinhos para as coisas saírem do jeito que lhe apetecem, mas não é assim que acontece. Então Félix foi substituído, acabou o poder dele. Mas só que aquilo que aconteceu, aqueles 2 anos que ele foi submetido à luz, porque estava ali alguém que brilhava muito, alguém que brilhava e brilhava, e todas as suas trevas interiores foram reveladas. Ele não estava inocente mais. Se ele era um homem inocente, ele não estava mais inocente. Ele sabia do seu pecado, ele sabia da sua maldade, ele sabia que existia um Deus vivo na terra, que não eram aqueles deuses pagãos dos romanos. Então, o que nós fazemos na prisão? Na prisão, todas nós teremos o nosso momento de prisão. Jesus teve o seu momento de prisão, os apóstolos, os discípulos, os primeiros cristãos, todas as pessoas têm. As grades são invisíveis hoje, mas circunstâncias são prisões. O que nós fazemos nas prisões? Que nós somos colocados. Nós reclamamos? Eu não ouvi em momento nenhum reclamação de Paulo, amargura, tristeza. Eu me lembro de um salmo, Salmo 94, não sei o versículo agora, que fala: na multidão dos meus pensamentos, as tuas consolações me alegraram.
eu nunca me esqueci desse salmo, porque num tempo de prisão que eu estava, muitos pensamentos passavam na minha cabeça, porque quando nós estamos submetidos ao sofrimento, vem pensamentos de ansiedade, vem pensamentos de quando é que isso vai acabar, como é que isso vai acabar, e vem. E aí nós sofremos. Mas quando nós permitimos que a palavra de Deus nos console, você se alegra. Sabe, aquela multidão de pensamentos ruins sai. Prisão é um lugar, quando você vai a uma penitenciária, você vai ver, as pessoas que estão ali, elas estão submetidas ao sofrimento. É para sofrer, é para a pessoa gemer. Mas mesmo nas piores prisões, se a gente permite que a palavra de Deus entre, do lado de fora pode ter grades, do lado de dentro só há alegria, só há recreação. Então, do lado de dentro está se divertindo. Recreação é diversão. Você está se divertindo com Deus, com o que você está recebendo dele, com o que está acontecendo dentro da sua alma. Então, benditas sejam as prisões, mas nós precisamos saber como nos comportar nas prisões. Nós precisamos entender o processo que está acontecendo. Deixa a palavra de Deus te consolar na sua prisão. Deixa ela trabalhar, deixa ela produzir o que ela quer produzir. E eu vou terminar aqui. Deus abençoe a todos.